Olá pessoal, essa é a nossa aula 11, tema B. Estamos falando de robótica e continuaremos vendo a matemática dos robôs. Vamos entender um pouquinho sobre as velocidades lineares. Bom, a velocidade é a derivada da posição. No vídeo anterior vimos que essa equação da velocidade nesse sisteminha de 2 graus de liberdade. Se a gente derivar essa equação, temos que a velocidade em x vai ser essa equação de cima e a velocidade em y é essa equação de baixo, onde θ1, um pontinho em cima, é a velocidade angular do θ1 e o θ2 ponto é a velocidade angular de θ2. Se colocarmos em evidência, temos esse resultado e agora podemos separar os θs das outras condições. Temos um vetorzinho de θ1 e θ2. Passei muito rápido novamente, a gente não perder tempo com isso. Então a velocidade x e a velocidade y é essa parte do meio, essa matriz inclusive tem um nome próprio, ela é chamada de jacobiana, onde que variáveis são importantes? Os comprimentos L1 e L2 e os cossenos e senos dos ângulos. Observe que separado disso está um vetorzinho com os valores de velocidades angulares. Ficou então uma equação bastante bacana. Bom, a gente pode querer então saber as velocidades angulares necessárias para obter determinadas velocidades em x e y. Então a gente vai ter que fazer isso aqui. A gente tem essa equação original, onde a jacobiana ficou simplificada aqui, só com o símbolo dela. E eu vou fazer a inversão disso, colocar as velocidades angulares em função das velocidades lineares desejadas. E temos agora o inverso da jacobiana. E aí tem um certo risco, um certo perigo. Como é que eu faço o inverso de uma matriz? Temos aqui um exemplinho bem simples. Eu tenho essa matriz A, e eu vou ter então que a inversa do A vai ser 1 sobre a determinante de A vezes a matriz. Então, quando a determinante tende a zero, alguma coisa pode dar errado. A gente vai ver isso funcionando depois. Então, a nossa equação final ficou dessa maneira aqui. Dadas as velocidades lineares que eu desejo em x e y, eu calculo as velocidades angulares necessárias. O que mais? Planejamento de trajetórias. Isso é interessante. Vamos ver. Pode ocorrer no espaço das juntas ou no espaço cartesiano. Vai ficar mais claro já já. Independente se num espaço ou no outro, eu posso fazer, por exemplo, por interpolação linear, ou usar um polinômio cúbico, ou usar uma interpolação linear com extremidades parabólicas. Então eu posso usar a equação que me for mais interessante. Vamos dar uma olhadinha, principalmente na linear e no polinômio cúbico. Então vamos conhecer o planejamento da trajetória no espaço das juntas por interpolação linear. Qual que é a ideia? Eu vou trabalhar mexendo nas variáveis de ângulo. Por isso que o espaço das juntas, que nesse nosso exemplo, as juntas são angulares. Então a equação da posição é essa aqui. Eu tenho um ângulo inicial, que é o θ0, e eu tenho a variação do ângulo no tempo. O TD é o tempo de deslocamento do braço, da posição inicial à posição final. Então eu tenho a variável de tempo, que é só o t, que vai contando de 0 até o tempo de deslocamento. E em cima eu tenho a variação angular, ou seja, o ângulo final menos o ângulo inicial. Quantos graus eu vou precisar deslocar. Então essa é a equação da posição. A equação da velocidade é derivada disso. Então eu vou ter uma velocidade angular constante, porque eu estou fazendo uma interpolação linear. Dado o ângulo final menos o ângulo inicial dividido pelo tempo de deslocamento, está resolvido o problema. E se eu derivar isso, eu vou ter zero, ou seja, a minha aceleração angular é zero. Eu faço esses cálculos para θ1 e faço esses cálculos para o θ2. Como é o algoritmo para calcular a trajetória dessa forma? Primeiro eu defino esses valores. Eu preciso saber o comprimento do L1, o comprimento do L2, o ângulo de θ1 inicial e o ângulo θ2 inicial. Sabendo as posições iniciais, a gente vai obter qual que é o valor de x que eu quero atingir, qual é o valor de y que eu quero atingir e em quanto tempo eu vou fazer esse deslocamento. 2 segundos, 3 segundos, 10 segundos. Então eu faço primeiro o cálculo da cinemática inversa, ou seja, dado x e y, eu calculo qual que é o θ final 1 e o θ final em 2. Zero a minha variável de tempo e entro num looping. Enquanto o tempo for menor que o tempo de deslocamento, o que eu faço? Uma série de cálculos. Eu incremento o tempo, calculo θ1 e θ2 a cada instante novo, calculo a velocidade angular θ1 e θ2
e calculo a aceleração angular θ1, θ2. Nesse caso vai dar zero, porque a interpolação é linear. E faço o fechamento do meu loop. Então, enquanto o tempo for menor que o tempo de deslocamento, eu faço esses cálculos. Então, se a gente for observar, a gente vai obter uma animação desse estilo aqui. Ou seja, dado a coordenada x, y final, meu braço vai deslocar em θ1 e em θ2 através de uma interpolação linear. A velocidade angular é constante e a aceleração é zero. Vamos enxergar isso melhor agora. Vamos usar esse programinha que eu escrevi há um tempo atrás para entender melhor a parte de planejamento de trajetórias. Nessa conferência eu tenho raio de 1, eu tenho L1 e L2 com meio cada um. Então vou clicar numa posição qualquer aqui, aparecem as coordenadas no cantinho lá, e observa que o braço se mexe e o tempo de deslocamento foi de 5 segundos. Posso mudar o tempo se for necessário. Eu vou ligar aqui o rastro para a gente enxergar as variações de θ1 e θ2. Mas observe que os pontinhos estão bem espaçados, ou seja, a interpolação foi linear. Posso inclusive ver isso olhando a variação de θ1. A variação do ângulo foi linear de 0 a 40 e poucos graus, com velocidade angular de menos de 9 graus por segundo. E aceleração nula. θ2, mesma coisa. O ângulo variou de cerca de 0 até 70 e pouco, linearmente. A velocidade angular foi um pouquinho maior que 14 graus por segundo e sem aceleração. Vou voltar para o trabalho. Vou voltar para a origem. Vou limpar o trabalho e voltar para a origem. Então, x1, posso digitar o valor aqui, y0. Vou no modo normal. A gente observa realmente que existe essa interpolação linear. Posso mandar ele para qualquer lugar. Vou limpar o trabalho, mandar ele para cá. Se observar a equação de θ1 e θ2, obviamente, mesma coisa. Tanto θ1 quanto θ2. A variação é linear. Vou mandar aqui perto da origem. Observe que o θ2 mexeu bastante e o θ1 quase nada. Se observar θ1, a variação foi muito pequena. Então quase não tem variação angular. A velocidade foi bem pequenininha lá, 1,25 graus por segundo. O θ2 variou bastante, um pouquinho mais de 50 até 170 mais ou menos. Uma variação de mais de 20 graus por segundo. E assim eu posso ficar brincando, escolhendo qualquer posição. Foi interessante para brincar aqui. E se eu clicar aqui fora, obviamente não consegue chegar. A área é fora do ponto de trabalho. Vou mandar de volta para a origem. Vou limpar a área, inclusive. Vai ser o movimento x1, y0. Movimento de interpolação linear. Podemos fazer o planejamento de trajetórias no espaço das juntas, mas usando um polinômio cúbico. Então, eu vou ter a seguinte equação. A variação do ângulo no tempo vai ser essa equação, onde começa com o ângulo inicial e tem a variação do tempo quadrático e do tempo cúbico. Já que eu explico melhor que equação é essa. Se eu derivar, eu vou ter uma velocidade angular. E se eu derivar de novo, eu vou ter uma aceleração angular. A aceleração angular é constante. A velocidade angular não vai ser constante. E a ideia aqui é eu ter uma aceleração suave no começo do movimento e uma desaceleração suave no final do movimento. Tem esses cálculos que eu vou fazer tanto para θ1 quanto para θ2. Então eu observo essa animação. Ele começa lentamente o movimento, acelera até o meio do caminho e depois começa a desacelerar para parar no final do movimento. Então acelero, desacelero, acelero, desacelero. Aqui eu tenho a comparação da interpolação linear com o polinômio cúbico. Observe que o amarelinho, que é o linear, parece que sai primeiro e chega atrasado. Na verdade, os dois partem no mesmo instante, se encontram no meio do caminho e chegam ao final no mesmo instante. Dá a impressão que a interpolação linear parte primeiro. Por quê? Porque está acelerando o polinômio cúbico.
E dá a impressão que o polinômio cúbico chega primeiro, mas eles chegam juntos, porque no finalzinho ele está desacelerando, quando ele vai parar, o outro chega junto. Então, se o tempo de deslocamento é o mesmo, o polinômio cúbico me dá um resultado mais real, porque eu vou ter uma aceleração e uma desaceleração. Os motores vão entender isso. Já que é um pouquinho falso o conceito de ter uma interpolação linear. Por quê? Porque eu vou ter uma velocidade angular que parte do zero e no instante seguinte eu tenho um valor constante. E na vida real você vai ter que acelerar de uma maneira ou de outra. Vamos entender melhor isso por aqui. Bom, voltamos ao mesmo programinha, só que em vez de usar o linear, vou usar o polinômio cúbico agora. Vamos ver que diferença vai fazer. Vou clicar mais ou menos no mesmo ponto que eu cliquei da primeira vez. A gente observa que agora existe um acúmulo de pontinhos no começo, eles vão se espaçando e depois um acúmulo de pontinhos no final. Então ele foi acelerando, atingiu a velocidade máxima e foi desacelerando. Vamos ver a equação de θ1 como é que mudou. A variação lenta no começo, ganhou a velocidade ficou mais intensa, ficando cada vez mais lenta no final. A velocidade variou de 0 até o máximo, depois foi desacelerando. Então eu comecei com um pico de aceleração, a aceleração foi chegando em 0 no meio do caminho e foi desacelerando até o final do processo. Mesma coisa, θ2. Vou mandar ele para esse canto aqui. Os dois estão se mexendo bastante. Então, se eu olhar as equações, vai dar na mesma, tanto aqui quanto aqui. Ah, ficou ao contrário, porque o valor foi ficando negativo. Então, mas a aceleração, a velocidade foi ficando cada vez mais negativa e depois ela foi ficando próximo de zero novamente. Se eu mexer basicamente um dos dois, clicar aqui, acabou mexendo, não foi um bom ponto. Vou fazer agora, vou pegar mais ou menos na mesma reta para um mexer e o outro praticamente ficar parado. Mexeu bastante, pouquinho, mexeu um pouquinho. Então, uma variação pequena do ângulo, variação grande do ângulo, mas ambas usando o polinômio cúbico. Vou voltar à origem. Normal. Esse foi o polinômio cúbico. Bom, existe, como já falei, o planejamento de trajetórias também nos passa juntas, mas usando essa interpolação linear com extremidades parabólicas. Não vou nem mostrar a equação aqui, mas ela consegue, dependendo dos parâmetros, tanto ser polinômio cúbico quanto ser uma interpolação linear. Coloquei até umas equações no Excel só para ter uma noção. Observe aqui que eu tenho uma aceleração constante, de repente ela vai dar uma invertida. Então ela estava positiva e ficou negativa. Então minha velocidade estava crescendo, depois a minha velocidade começa a diminuir. Então minha posição está variando de 0 a 180 graus mais ou menos. Ela começa um movimento suave, que está acelerando, no meio do caminho atinge a velocidade máxima e depois começa a desacelerar. Se eu mudar os parâmetros da equação, eu posso ter algo assim. Eu tenho uma aceleração no começo do movimento, então eu tenho uma velocidade que vai crescer linearmente, e depois eu sumo com a aceleração. Então a minha velocidade angular fica constante durante grande parte do sistema. Então a movimentação angular vai ser constante no tempo. Eu tive uma aceleração no começo. No finalzinho eu tenho uma desaceleração. Então a minha velocidade vai cair até chegar no zero, vai chegar suavemente na posição final, nesse exemplo, 180 graus. Então observe que eu tenho um começo parabólico e um final parabólico, mas o meio é interpolação linear. E se eu mudar os parâmetros novamente, eu vou ter isso. Eu tenho um pico de aceleração no começo, um pico de desaceleração no final. Então minha velocidade angular permanece constante o tempo todo. Então minha posição varia linearmente o tempo todo. Tranquilo? Só para ter uma noção, por isso foi muito rápido. Mas podemos fazer também o planejamento de trajetória no espaço cartesiano. Vamos começar aqui fazendo a interpolação linear. Então eu tenho as equações de x e y. Então, por exemplo, aqui eu coloquei a de x, a variação da posição em x, tem o x inicial, o x final, o tempo de deslocamento e a variação no tempo. A mesma equação que a gente viu para o ângulo vale para a posição linear também. Então tem aqui a derivada, que é a velocidade em x, que vai ser constante, e a segunda derivada, que a aceleração vai ser nula. Tem as equações aqui em x, e aqui eu tenho as equações em y. Como é que é o algoritmo para calcular essa trajetória?
Defino novamente qual que é o comprimento do meu L1, qual é o meu comprimento do L2, qual que é o ângulo inicial θ1, qual que é o ângulo inicial θ2. Obtenho as coordenadas que eu quero atingir, x, y, em tempo de deslocamento. Calculo a velocidade linear em x e a velocidade linear em y que eu vou ter. Calculo as acelerações, que nesse caso vão ser zero, porque eu estou fazendo uma interpolação linear. E começo o meu looping de tempo. Dentro do loop, a primeira coisa, incremento o tempo e já faço o cálculo da posição x e y. Depois eu faço a cinemática inversa para saber, nesse instante, qual que é o ângulo necessário para θ1 e o ângulo necessário para θ2 para atingir esse xy intermediário do caminho. Aí eu faço a cinemática direto para as outras juntas e fecho meu loop. Então esse looping faz o seguinte, eu vou incrementando o tempo, a cada instante de tempo calculo a nova posição de xy e com base nessa nova posição calculo os valores dos ângulos necessários. Então a cinemática inversa é calculada o tempo todo aí dentro do loop. Então observa aqui a variação. A ponta livre está fazendo uma linha reta no plano XY. Observa que inclusive o θ1 faz um movimento negativo no comecinho, depois fazer um movimento positivo. Bem interessante, não é? Então, como está fazendo uma linha inclinada, eu tenho uma velocidade linear tanto em x quanto em y. Poderia, por exemplo, fazer uma linha reta horizontal, onde eu só teria velocidade em x, a velocidade linear em y seria nula, ou uma linha vertical perfeita, onde eu só teria velocidade linear em y. A minha velocidade linear em x seria zero. Vamos entender melhor isso aqui. Voltamos para o programinha agora para usar um movimento linear, só que no espaço cartesiano. Eu vou clicar aqui agora, similar ao que a gente viu lá no desenho, e observa ele fazendo uma linha reta no espaço x, y. Então, para cada pontinho vermelho desse, foi necessário fazer o cálculo da cinemática inversa. Se eu olhar o gráfico de θ1, é um gráfico todo estranho, que a variação foi bastante diferente. Mesma coisa acontece com θ2. E se olhar x1 e y1, também é uma variação estranha, que é um movimento que o cotovelo teve que fazer. Mas a ponta livre, que é x2 e y2, observa que o movimento foi linear. Então, partiu de uma posição linearmente até atingir a outra posição, com velocidade linear constante e sem aceleração. Mesma coisa acontece com y2. Eu tenho a variação de posição linear, velocidade linear constante e aceleração linear nula. Agora eu vou mostrar uma coisa interessante, que é a relação determinante tender a zero. Lembra que a gente foi para o cálculo da cinemática inversa? Precisou da jacobiana e do inverso da jacobiana. Então, o que acontece? Que momento a jacobiana vai tender a zero? Quando ele passar na origem. Eu vou fazer com que a ponta livre venha aqui embaixo primeiro. Certo? Vem aqui embaixo, eu vou limpar de trabalho. Eu vou fazer um movimento mais ou menos em linha reta. Ele está em qual posição? Ele está no x menos 90. Ele está em x menos 93 e y 007. Então, vou manter o y, vou colocar um x positivo. Só para ele fazer uma linha reta paralela ao eixo x. Observe o movimento. Notou que o cotovelo teve que dar uma acelerada quando passou perto da origem? Se a gente observar as equações de θ1 e θ2, teve um pico de aceleração, uma inversão de aceleração e um pico de velocidade, tanto em θ1 quanto em θ2. Se a gente observar a equação do x e do y2, a velocidade foi tranquila, linear, direitinho, mas o y1 teve um tranco, ou seja, tive variações bruscas no cotovelo. E olha que eu estava relativamente longe, vamos fazer uma aproximação. Então, em vez de manter esse y007, eu vou aproximar para 003. Eu vou voltar para o negativo, no x. Vou limpar a área de trabalho e fazer esse movimento. Está mais próximo do x ao cotovelo, mais rápido ainda. Teve que fazer uma aceleração muito grande. Então o θ1 teve uma variação muito grande de aceleração, ou seja, ele foi acelerando rapidamente, de um momento para o outro, inverteu a aceleração para o sentido contrário.
Então a velocidade cresceu muito no sentido, depois ela decresceu bastante no outro. Então, em x1 acontece a mesma coisa, em x2, y2 está tudo linear, bonitinho. Então a jacobiana tendendo a zero dá esse problema, que no software eu contorno. Tá? No software não é problema, mas no robô real, essas acelerações invertidas bruscas, ou como a gente vai ver agora, praticamente um teletransporte, não tem jeito de acontecer. Então você tem que contornar posições onde a jacobiana tende a zero. Eu vou limpar o trabalho, vou colocar a ponta do robô justamente em cima do y0. Vou limpar de novo a área de trabalho e vou fazer com que ele venha linearmente até aqui. Eu só vou mudar então o x para positivo, que vai estar justamente em cima da linha de referência. Então, o cotovelo no momento estava em cima, no momento seguinte está embaixo. Graficamente eu consigo fazer isso, mas na vida real, como é que o braço do robô vai fazer isso? Num instante ele está de um lado, no instante seguinte ele está no outro lado. Impossível, né? Então, se a gente observar aqui a variação de θ1, por exemplo, deu uma quebrada tanto em posição quanto em velocidade. θ2, mesma coisa. x1, olha a variação que deu aqui em aceleração, que era para ser constante, ou nula, né? Y, deu uma quebrada também de posição, ele estava num lado, de repente estava do outro lado. Então isso é jacobiana tendendo a zero. Posso também fazer o planejamento de trajetória no espaço cartesiano pelo mesmo polinômio cúbico que a gente já conhece. Então temos a equação de posição de x, a equação da velocidade em x e a equação da aceleração em x. As mesmas equações para y são necessárias. O algoritmo modifica um pouco. Então, novamente, eu começo sabendo quais são as dimensões de L1 e L2, quais as posições angulares de θ1 e θ2. Obtenho o xy que eu quero atingir e o tempo de deslocamento necessário. Começo o meu looping de tempo agora. Dentro do meu looping, o que eu faço? Incremento o tempo, calculo as velocidades lineares de x e y, calculo as acelerações lineares de x e y, calculo as posições de x e y, faço a cinemática inversa para saber qual o ângulo necessário para atingir essa posição e faço as juntas intermediárias e fecho meu looping. Tenho vários cálculos aqui no meio. Então parece que é a mesma coisa, mas agora a gente tem um começo muito mais suave e um final muito mais suave do movimento. A gente pode comparar aqui. Novamente o amarelado parece que sai na frente e chega atrasado. Mas, como aconteceu na interpolação linear, os dois partem no mesmo instante e chegam juntos no finalzinho. No meio do caminho eles se encontram. Então a diferença é que realmente é mais realista o uso do polinômio cúbico, onde você vai acelerar, atingir a velocidade máxima e desacelerar. Vamos ver melhor os resultados aqui. Voltamos ao programinha para olhar agora o polinômio cúbico em ação. Marcar o polinômio cúbico, vou fazer primeiro o movimento reto igual àquela hora. Observa novamente a aglomeração de pontos no começo e no final, está em aceleração, atingindo a velocidade máxima e desaceleração. Deixa eu observar a variação do θ1, toda maluca, θ2 maluca, x1, y1 todo doido, mas x2, variação do polinômio cúbico, característica, a velocidade atingindo o valor máximo e voltando ao zero, e uma aceleração constante. Mesma coisa, y2. Então funciona direitinho. Então eu consigo fazer linhas retas, por exemplo, vou tentar fazer o movimento daqui para baixo, vai mexer somente no eixo y. Então vou manter o x constante e vou inverter o y. Então negativo. Fiz uma linha reta direitinho. Vou vir para o lado de cá. Então vou colocar o x negativo, o x positivo com y negativo. Então é dessa forma que com um robô desse tipo eu consigo fazer, por exemplo, uma soldagem em linha reta.
Eu defino qual que é a velocidade linear em x ou em y e mando ele fazer o movimento em determinado tempo. Então, vamos observar esse último movimento, as velocidades em x e y. Em x, a velocidade aconteceu, em y, a posição permaneceu constante, velocidade 0, aceleração 0. Então só teve movimento em x e esse movimento foi usando o polinômio cúbico. Bem interessante, não é? Vou voltar para a posição original. Então 1 e 0. Vou limpar o trabalho e mandar ele vir em linha reta. Tranquilo. Muito bem, vamos continuar. Para encerrar esse vídeo, vamos entender o problema da função arco-tangente. Então, a função arco-tangente é o seguinte, temos aqui o nosso círculo trigonométrico. Dado um valor de x e um valor de y, eu vou obter o meu ângulo θ. Fácil, uso, por exemplo, arco-tangente de y sobre x. Só que isso é válido dentro desse intervalo de menos 90 a mais 90, excluindo esses limites. Se eu colocar um ângulo exatamente de 90, o x é zero. O arco-tangente de y sobre x não vai dar certo. Vai dar um erro. Mesma coisa acontece se o ângulo for 90 graus negativo. Vai ser um y negativo, mas o x vai estar zero. Vai dar erro também. E outro problema que acontece é que se eu colocar um x negativo, por exemplo, o cálculo vai dar aqui embaixo. Ou seja, ele vai me dar essa situação. E se o meu y for negativo, ele vai dar no primeiro quadrante. Então, o arco tangente normal que a gente costuma usar não dá a posição real. Dá a posição só no primeiro e no quarto quadrante. Então, na robótica, como eu preciso de tudo, existe a função arco tangente de 2 parâmetros. É isso aqui, o arco tangente, eu informo qual o valor de x e o valor de y. E um pequeno algoritmozinho roda, me permitindo ter todos os valores, de menos 180 a mais 180. Como é que funciona esse pequeno algoritmo? Se o x for positivo, então eu calculo normalmente, ou seja, eu retorno que o arco tangente de 2 parâmetros é igualzinho ao arco tangente de y sobre x. Então eu estou percorrendo toda essa parte verde do meu círculo trigonométrico. Se x for zero, eu tenho 3 possibilidades. Se o y for positivo, eu retorno 90, vai ser esse pontinho vermelho de cima. Se o y for negativo, eu retorno menos 90, porque é o pontinho de baixo. Agora, se por um acaso o y for zero, alguma coisa está errada. Não posso passar tanto x quanto y igual a zero. Eu vou estar na origem e alguma coisa não vai funcionar. Agora, se o x for negativo, o que eu faço? Se o y for positivo, eu faço com que a resposta seja o arco tangente de y sobre x mais 180 graus. Então, eu vou ter a resposta nessa parte que eu marquei em preto. E se y for negativo, eu faço o arco tangente de y sobre x menos 180 graus. Então, com isso, eu tenho essa parte em rosa. Então, esse pequeno algoritmo resolve o nosso problema. Eu consigo entrar com os dois parâmetros, x e y, e obter qual ângulo certinho, tanto para o lado de cima quanto para o lado de baixo. Certinho, moçada? Encerramos mais esse assunto. Beleza? Até a próxima!